Então vamos lá. Vamos começar falando dos produtos industrializados que você consome hoje. Então, é muito importante quando você for comprar um produto industrializado que vem uma embalagem, uma caixinha, que tem um rótulo, que você leia o rótulo, que você saiba o que você está consumindo. Mas às vezes ali tem ingredientes que você não faz a mínima ideia do que se trata, você não sabe se aquele produto é bom ou não. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Primeira coisa, né, começando pela base, esses produtos industrializados na sua vida, eles devem ser consumidos com moderação. Então a gente sabe que não é realista a gente dizer que a gente não consome nenhum produto industrializado ou algum produto processado. Então, por exemplo, até um azeite de oliva você está consumindo um produto processado, certo? Porque aquelas azeitonas precisaram passar por um processamento para virarem um azeite. Mas, então veja que nem todo produto processado ou ultraprocessado, inclusive, é ruim para você. Um exemplo de um ultraprocessado, vamos dizer assim, que não é ruim, são as proteínas em pó. Então, qualquer proteína em pó é um ultraprocessado. Então, um whey protein, colágeno em pó, proteína de ervilha, proteína de soja, tudo isso aí são ultraprocessados. Então, veja que não é porque o alimento é processado ou ultraprocessado que ele é ruim. Então aqui é muito importante que você saiba ler os rótulos e saiba o que é relevante para aquele produto. Então a primeira coisa que você tem que ficar alerta são aqueles nomes que você vai ver na frente do rótulo do produto. Então, por exemplo, ali na frente, a indústria sempre vai tentar, né, por marketing, chamar a sua atenção, colocando alegações como produto sem açúcar, produto sem glúten, produto sem lactose, né, dependendo do produto, produto vegano, produto gourmet, 100% ingredientes naturais. Então, a indústria sempre vai tentar colocar esses nomes, o máximo de nome ali que eles conseguirem na frente do produto para você para eles conseguirem chamar a sua atenção. Só que qual que é o erro? Muitas pessoas acabam levando o produto só por causa daqueles nomes ali. Então a pessoa vê que é 100% ingredientes naturais e ela já coloca no carrinho. Ou vê ali que é 100%, que é sem açúcar, né, e coloca no carrinho. Ou vê um alimento sem glúten, sem lactose e acha que aquilo é bom e coloca no carrinho. Certo? Então, isso precisa mudar porque muitos produtos que têm ingredientes somente naturais muitas vezes não são bons para você que quer emagrecer, quer perder gordura corporal, quer acabar com a compulsão alimentar e vício em comida. E quando você vai muitas vezes numa casa de produtos naturais, então, por exemplo, no mercado, ali os produtos são muito misturados. Mas quando você vai numa casa de produtos naturais, produtos saudáveis, né, uma linha mais saudável, então muitas vezes ali você é induzido por esses rótulos, né, a achar que tudo ali é bom para você. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, primeira coisa que precisa acontecer. Quando você entra, como é que você vai aprender a ler o rótulo e identificar se aquele produto é ou não bom para você? E o que é bom muitas vezes para um, não é bom para outro. Então, às vezes, você, por algum motivo, está precisando reduzir o consumo de açúcar ou está precisando reduzir o consumo de carboidratos, porque você pode estar com resistência à insulina ou você pode ter diabetes. Então, veja, nem todo mundo precisa evitar produtos com carboidratos, mas às vezes você precisa. Então, eu também vou te ensinar a identificar esses produtos que podem ser ou não bons para você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ignorar completamente tudo que está ali na frente do rótulo, certo? Então, aquilo ali, você não vai necessariamente ignorar, mas aquilo ali não é relevante para você mais. Você vai olhar, interessante, deixa eu ver. Então, aquele ali, aquela ali vai ser talvez a primeira porta de entrada para você se interessar pelo produto e agora olhar a lista de ingredientes. A primeira coisa que você precisa fazer é olhar a lista de ingredientes. Aquilo que está no rótulo ali na frente,
quase que não importa, tá? Se tá dizendo que é sem glúten, sem açúcar, sem lactose, produto 100% natural, ingredientes naturais, aquilo ali quase que não importa, tá? Primeira coisa que você vai fazer é ler a lista de ingredientes. E ali na lista de ingredientes, você vai identificar se tem ingredientes bons, se são ingredientes interessantes para você. O que você precisa saber? Que ali na lista de ingredientes, eles são por lei, tá? A indústria, quem fabricou aquele produto, é por lei obrigado a colocar os ingredientes que tem maior quantidade primeiro e ir colocando os outros de menor quantidade depois, certo? Então, tudo que você vai ler ali, o que vem primeiro, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele produto. E aí o segundo ingrediente é o segundo ingrediente que mais tem naquele produto, certo? E aí o último ingrediente daquela lista é o que menos tem naquele produto. E ainda assim não significa que tem pouco, tá? Então isso você precisa saber. Por que você precisa saber disso? Porque muitas vezes você vai comprar um produto, um chocolate, por exemplo, e o primeiro ingrediente desse chocolate qual é? É cacau? É manteiga de cacau? Não, muitas vezes o primeiro ingrediente é açúcar. Então, este chocolate talvez não seja o melhor chocolate para você comer. Na exceção, na minha visão, tudo vale a pena, tá? Na exceção, você come o que você quiser, você come o chocolate, enfim, o seu favorito, que muitas vezes o primeiro ingrediente vai ser o açúcar. Mas eu digo, aqui o ideal é a gente manter a mente, né, a mentalidade do que a gente vai consumir no dia a dia. Então, aqueles produtos industrializados que você consome com recorrência. Então, se você é uma pessoa que consome chocolate com recorrência, como eu, por exemplo, então você precisa saber que o ideal não é que você consuma sempre um chocolate em que o primeiro ingrediente é açúcar. Entende? Porque ali, a maioria do que você está consumindo ali é açúcar. Não é cacau, não é a manteiga de cacau, né? Não são, vamos dizer assim, as coisas benéficas do chocolate, tá? Então, se de vez em quando você quiser comer um chocolate mais pelo gosto, pelo seu gosto favorito do chocolate, ali, tá? Então, tá tudo certo. Mas eu tô dizendo aqui na regra, né? Seria interessante você preferir alimentos ou produtos que tenham ingredientes melhores. Então, açúcar é muito clássico ver em chocolate, por exemplo. Quando você vai comprar pão, quando você vai comprar, vamos dizer, bolacha, essas coisas assim, geralmente os primeiros ingredientes ali são a farinha, tá? Então, farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Depois você pode encontrar também os óleos vegetais, as gorduras, né? Vamos dizer, gorduras de forma geral. Depois, em alguns, você vai encontrar açúcar. Então, veja que a ordem desses ingredientes é o que começa do mais para menos, tá? E aí você vai ver ali se tem ingredientes que é interessante para aquele produto. Nossa, então vou dar um exemplo clássico aqui, que são as barrinhas de proteína, tá? Barrinhas de proteína. Então, você vê ali na frente tudo escrito assim: sem açúcar, 14 gramas de proteína, rico em fibras, sem lactose, sem glúten, etc. Quando você vai ler a lista de ingredientes, essas barrinhas geralmente têm uma lista enorme de ingredientes. É uma redação, basicamente, de ingredientes. E ali tem um monte de coisa que você não quer. Por exemplo, tem algumas lecitinas e gomas. Hoje a gente sabe que esse excesso de emulsificantes, lecitinas de girassol, lecitina de soja, goma guar, essas gomas todas, elas no longo prazo, elas não são benéficas para o seu intestino, elas prejudicam a barreira do seu intestino. E hoje a gente sabe que a sua imunidade está no seu intestino, aqueles neurotransmissores que você precisa para se sentir bem, para sentir menos ansiedade, menos depressão, também estão no seu intestino. Então, olha que como não é interessante você consumir de forma geral naqueles produtos mais recorrentes que você consome no seu dia a dia, os processados e ultraprocessados, que eles contenham, por exemplo, as lecitinas e as gomas, por exemplo, naquilo que você vai comer todo dia ou toda semana, certo? Outra coisa que tem sempre nessas barrinhas: aroma natural e artificial. E se você já me acompanha aqui por um tempo, você sabe que aroma natural e artificial são o quê? Realçadores de sabor para fazer você gostar muito daquele gosto e querer
continuar consumindo aquele produto, tá? Ele induz você a comer mais, certo? Então, às vezes, você quer comer só metade da barrinha. Provavelmente você vai querer comer a barrinha inteira, ou vai querer comer até a segunda barrinha, tá? Porque esses aromas, eles induzem a isso, tá? Eles são feitos pra isso, pra fazer você querer comer mais ou gostar tanto daquele gosto e você virar agora um consumidor daquele produto, certo? Então, aroma natural e artificial, pra quem tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida, é algo para ser observado, tá? Porque de vez em quando você vai consumir alguma coisa com aroma natural e artificial? Sim, mas a ideia aqui é que você não consuma nos produtos, que você não tenha esses ingredientes nos produtos do dia a dia, certo? E aí tem outros produtos, por exemplo, outros ingredientes escondidos ali que não são interessantes para você. Como, por exemplo, alimentos que vão falar que são sem açúcar, tá? Então no rótulo vai estar escrito sem açúcar. Só que quando você vai ler os ingredientes, por exemplo, você vai ver lá que tem, por exemplo, adoçado com um adoçante chamado maltitol. Gente, esse adoçante, ele também sobe a sua glicemia. Então, por que, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes ou que tem pré-diabético, resistência à insulina, vai consumir um produto sem açúcar? Porque aquela pessoa quer evitar esse pico glicêmico, esse excesso de açúcar liberado na corrente sanguínea muito rapidamente, que o açúcar causa, certo? Quando você come alguma coisa com açúcar, provavelmente acontece esse pico glicêmico. Só que você sabia que quando você come o adoçante maltitol, que a maioria dos produtos que você vê hoje nas prateleiras, que diz que é sem açúcar, é adoçado com maltitol e não com outros adoçantes que não têm esse impacto na sua glicemia, como o xilitol, o eritritol, o stevia, certo? Então a maioria, gente, é com maltitol e o maltitol ele vai subir a sua glicemia, certo? Então este é um produto para você, é um ingrediente para você evitar. Outra coisa para você evitar, você que quer e precisa evitar açúcar, por exemplo. Você tem que evitar os sucos das coisas, por exemplo, coisas adoçadas com... Lá fala que não tem açúcar, só que quando você vai ler a lista de ingredientes, tem suco de beterraba, suco de maçã, suco de ameixa, tâmaras, né, ou ameixa inclusa ali na lista de ingredientes, que são coisas, são carboidratos que vão aumentar a sua glicemia. Então, veja, não adiantou nada não ter açúcar, porque você tem o açúcar desses ingredientes, que também tem açúcar, o açúcar natural deles da fruta seca. Entende? Então, veja como a indústria é sempre espertinha, porque ela quer fazer você acreditar que você está levando um alimento sem açúcar, que é melhor para você, e consequentemente você está pagando mais caro por isso, certo? Porque esses alimentos geralmente também são mais caros, mas não necessariamente você está levando um produto sem açúcar, tá? Então, precisa ficar de olho nisso. Então, veja como a primeira coisa e a coisa mais importante de você olhar é a lista de ingredientes. Independente do que tem escrito na frente, independente da tabela nutricional, que é a próxima coisa que a gente vai olhar e eu vou te falar, tá? Como olhar ali. Então, o que você tem que saber também é que muitas vezes um alimento sem açúcar não é necessariamente um alimento sem amido, sem carboidrato, que também vai subir a sua glicemia. E aqui também eu estou falando para aquelas pessoas que precisam fazer restrição de açúcar. Por que uma pessoa precisaria fazer restrição de açúcar? Primeiro que, na minha opinião, todo mundo deveria fazer restrição de açúcar, tá? Mesmo quem come açúcar, né? Então, você pode sim comer açúcar e ainda fazer restrição de açúcar. O que é restringir o açúcar? É comer pouco açúcar, né? Então, hoje a gente sabe que o açúcar é um problema de forma geral para sua saúde, tá? O açúcar, ele sim ajuda a aumentar o seu colesterol, ele sim gera a sua gordura no fígado, certo? Ele atrapalha muito a sua parte cognitiva, ele atrapalha a sua memória, ele atrapalha no processo de produção, por exemplo, de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, essa produção natural que o seu corpo tem a capacidade de fazer, e aí você fica codependente dessa dopamina artificial vindo do açúcar. Então, o açúcar, gente, ele é muito ruim para sua saúde de forma geral. Talvez você saiba disso já e talvez não. Então, todo mundo deveria consumir menos açúcar. Então, mesmo você que consome açúcar de vez em quando, tá tudo certo, se você tolera, se você consegue consumir açúcar em moderação, mas mesmo você precisa restringir esse açúcar. E aí, o açúcar, o que acontece? Quando você vê produtos escrito
sem açúcar, ele às vezes vai ter ali, por exemplo, o amido. Então, às vezes, ele vai ter, por exemplo, amido de milho, ele vai ter alguma farinha, ele vai ter ali, por exemplo, produtos, ingredientes que vão subir a sua glicemia tanto quanto se tivesse açúcar. Entende? Porque às vezes, para a indústria tirar o açúcar de um produto, ele precisa colocar outras coisas para deixar ali num gosto agradável ou até numa textura agradável. Então, muitas vezes a indústria vai usar amido, por exemplo, farinha, amido de milho, vai usar farinha de mandioca, vai usar algumas coisas, tá? Para deixar ali aquele produto com uma consistência melhor. E isso também significa sua glicemia subindo bastante, inclusive. Certo? E aí, qual que é o problema? Eu sempre gosto de falar aqui pra vocês, ressaltar qual que é o problema de você subir tanto, sempre estar com esses picos glicêmicos. Você não está queimando gordura, entre outros problemas, tá? Isso atrapalha muito na sua energia, então te gera mais fadiga, mais cansaço. Mas se você está sempre nesse pico glicêmico, sempre elevando demais a sua glicemia, você agora acaba deixando a sua queima de gordura completamente comprometida. Então esses picos glicêmicos, eles precisam ser minimizados no seu dia a dia. Não é que você vai excluir completamente, tá? Porque tudo que você come mexe um pouquinho ali na sua glicemia. Mas o que você não quer são esses picos. E aí, então, veja a importância de você ler os ingredientes dos produtos que você compra. Porque muitas vezes aquele produto, ele vai ser literalmente uma bomba glicêmica, tá? Ele vai subir muito rapidamente. Então, você vai ali, faz o seu investimento, paga um pouco mais caro, inclusive, achando que você tá levando um produto melhor, achando que você tá consumindo uma coisa mais saudável pra você, e quando na verdade, sim, às vezes você tá até consumindo ingredientes um pouco melhores, então vamos dizer os naturais, né? Adoçado com tâmara, adoçado com, vamos dizer assim, com nada de artificial, então incluído, por exemplo, colocado ali nos ingredientes amido de milho, por exemplo. Então veja como todos esses ingredientes são naturais, certo? Eu posso colocar um rótulo de natural, mas aquilo ali está te engordando muitas vezes tanto quanto comer um pãozinho francês que você não come. Olha só. Entende? Então, veja como é importante você ler a lista de ingredientes. Então, vou dar mais alguns exemplos de ingredientes para você ficar atento nos produtos que você pode consumir, tá? Nos processados. Então, por exemplo, os iogurtes. Os iogurtes são clássicos. Você pode consumir um iogurte de boa qualidade quando a lista de ingredientes tem 2 ingredientes, que é o leite e o fermento, e mais nada, certo? Mas muitas vezes você vai achar aqueles iogurtes, principalmente aqueles que têm sabor, tá? Aqueles que têm sabor de coco, sabor morango, mirtilo, enfim, pêssego, tem vários sabores, e ali você tem uma listinha de ingredientes, certo? Muitas vezes adoçantes ruins, vai ter essas gomas, essas lecitinas, às vezes, vai ter os aromas naturais e artificiais, isso é quase certeza, tá? Que vai ter esses aromas, então você quer evitar esses iogurtes. E aí você compra um iogurte de 2 ingredientes somente, tá? E aí você coloca o seu sabor, o sabor da sua preferência. Outros produtos, já falei de chocolate. Então, chocolate, o que você quer evitar no chocolate? Aquele chocolate que o primeiro ingrediente é açúcar, por exemplo, tá? Evitar também excesso de chocolate que tenha lecitinas, tá? Lecitina de soja, lecitina de girassol, se você consome chocolate toda semana, por exemplo. Então, dá uma olhada porque tem chocolate sem essas coisas, mas aí geralmente vão ser os mais amargos, tá? E evitar chocolate que tenha aroma natural e artificial. Todos esses doces que vocês comem sabor chocolate, que não é chocolate, o que eles têm? Gordura hidrogenada, primeiro ingrediente é açúcar, porque ali tem pouquíssimo chocolate ou cacau, tem aroma natural e artificial, certo? Então, esses chocolates você, né, se é o dia a dia, como eu falei, na exceção tá tudo bem, mas no dia a dia precisa evitar. E outra coisa que você precisa saber também são as proteínas em pó que você consome. Então, às vezes você treina ou às vezes você usa whey protein. Mesmo que você não treine, você pode usar as proteínas em pó como um suplemento de proteína na sua alimentação, certo? Para você bater aquela quantidade de proteína que você precisa comer em um dia. E ali, ler os ingredientes é muito importante, porque o que você quer evitar nas proteínas em pó? Você quer evitar açúcar, quer evitar adoçantes ruins como sucralose, aspartame,
maltitol, por exemplo, tá? Esses adoçantes não são legais. Quero evitar as gomas e os emulsificantes também, como eu falei, porque eles são ruins para o seu intestino. E então, lecitinas de sol, de girassol, as gomas, guar, né, aquelas gomas que eles colocam, certo? E os aromas naturais e artificiais também, tá? Então, tem boas marcas, sim, que colocam outros ingredientes nas proteínas em pó. E o que você pode fazer também é comprar sempre a proteína em pó sem sabor nenhum, que é o que eu tento fazer. E aí você vai dar o seu sabor. Então, quando você bate uma proteína em pó com, por exemplo, frutas como maracujá, morango, açaí, aquela polpa do açaí pura, certo? Sem nada. E aí você bate com esses ingredientes e aí você coloca o seu stevia em casa, você vai ver que você vai dar um gosto ali muito bom para sua proteína em pó sem sabor, sem levar aquele monte de tranqueira que você não quer de uma proteína em pó que você pagou caro, inclusive. Certo? Então, depois de ler a lista de ingredientes, essa é a coisa mais importante de qualquer produto que você vai comprar. Porque aí você vai ver ali se você quer levar ou não aquele produto, independente do que ele está falando ali na frente. Ou se você quer evitar esses ingredientes que eu falei. Certo? E aí sim você vai agora. Então, beleza. Então vamos imaginar que eu vi ali a lista de ingredientes. Eu vi que só tem ingredientes naturais, né? Vamos dizer assim, a indústria adora falar, né, de que aqui só tem ingredientes naturais. Isso quase que não significa nada, tá? Num produto industrializado, você tem que ver outras coisas, como eu falei. E ali, depois de eu ler a lista de ingredientes, ok, gostei dos ingredientes, são poucos e bons ingredientes, agora deixa eu olhar a tabela nutricional para ver se aquilo ali faz sentido. Porque muitas vezes, como eu falei, às vezes você vai achar um produto que tem amido de milho, por exemplo. Tá tudo bem, amido de milho, tá ok, dependendo do produto que você tá levando. Mas quando eu vou olhar a tabela nutricional e aí eu vou olhar ali carboidratos, aquilo ali tem muito carboidrato, muito mais do que eu gostaria de consumir num produto industrializado. Onde que eu quero consumir a forma mais saudável de você consumir os seus carboidratos? Nos alimentos in natura e minimamente processados. O que é isso? Batata, mandioca, inhame, cará, arroz, feijão, lentilha, grão de bico. Essas são excelentes fontes de carboidrato para você e elas vão minimizar essas cargas glicêmicas, esses picos glicêmicos. Quando você está consumindo excesso dessas farinhas nos produtos industrializados, saiba que quase sempre aquilo ali é um sinônimo de pico glicêmico para você, tá? E muitas vezes eu não quero esse pico glicêmico, eu não quero esse excesso de glicose e de carboidrato vindo desses produtos, por exemplo, tá? Então muitas vezes ali a quantidade de o que você tem que analisar? O carboidrato, que é o que a gente chama de carboidrato líquido, tá? Em inglês é net carbohydrates, tá? Então, o que é carboidrato líquido? É aquele carboidrato que o seu corpo vai usar para liberar essa corrente, esse açúcar na sua corrente sanguínea. Como que você acha o carboidrato líquido? Porque ali quando você tá vendo na tabela nutricional, você tá vendo o carboidrato total, certo? Carboidrato líquido é quando você exclui as fibras daquele produto. Então, por exemplo, você vai ver ali carboidrato total. Vamos imaginar que tem 20 gramas de carboidrato total ali no rótulo, tá? Na tabela nutricional. Só que aí quando você vai olhar ali embaixo, você vai ver que tem 5 gramas de fibras adicionados. Então você vai fazer 20, que é o carboidrato total, que é o número do carboidrato total daquele produto, tá? Menos 5, que é a quantidade de fibras. E aí qual que é o carboidrato líquido que você está realmente consumindo? 15 gramas de carboidrato, certo? Então você vai subtrair e ali eu sei que na verdade não são 20 gramas de carboidrato que vai ser liberado na minha corrente sanguínea, são 15. Então veja que o impacto vai ser um pouquinho menor. E isso é importante para quem? Para quem tem resistência à insulina e diabetes, por exemplo, tá? Ou quem de alguma forma precisa evitar esses picos glicêmicos porque sempre se sente cansado, cansada depois. Pico glicêmico em excesso também dá muita vontade de comer depois carboidrato e açúcar. Tá? Então, mesmo que você não tenha diabetes, você talvez queira, seja muito interessante para você. Você que tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida, talvez seja muito interessante para você evitar esses picos glicêmicos, certo? E aí você vai ver então que, por exemplo, quando você vai comprar
uma caixinha de grão de bico, ou lentilha, ou feijão, você vai ver ali que tem bastante carboidrato, mas você vai ver que tem também bastante fibra. Então aquilo ali é muito legal, porque é um alimento processado, né, minimamente processado ali, mas que é uma fonte de carboidrato muito boa para você, né, porque você tá comendo ali um carboidrato que vai ter esse impacto glicêmico um pouco menor, até por causa da composição de fibra que tem ali. E aí, você deve lembrar que, por exemplo, nas barrinhas de proteína, é o que a indústria adora fazer. Eles vão colocar carboidrato ali para dar uma consistência naquela barrinha, só que eles vão encher de fibra artificial ali para você. E ali você, pra quê? Pra diminuir, porque às vezes tem bastante carboidrato na barrinha, mas eles vão colocar ali quase metade daquele carboidrato em formato de fibra, por exemplo, né? Então, para ter um impacto glicêmico. Mas aí, de novo, você está levando uma redação de ingredientes que muitas vezes você não quer consumir no seu dia a dia, né? Porque aqui o mais importante, gente, não é a exceção, tá? O que você come na exceção, tá tudo bem. O problema é o que você come no dia a dia. É o que você come toda semana, é o que você come todo dia. Certo? Então, veja se essa tabela nutricional faz sentido para você. E quando você olha ali a quantidade de carboidrato que está incluído e depois você diminui, reduz a quantidade de fibras, você vai ver ali se tá uma quantidade boa ou não de carboidrato para você consumir num produto industrializado por porção, tá? Porque ali ele tá te dando a quantidade por porção. Geralmente uma porção de 100 gramas ou de 25 gramas se for um produto como chocolate, por exemplo, tá? É uma porçãozinha de 25 gramas, você tem que ver ali quanto que tem de carboidrato, quanto tem de fibra. Outra coisa que é legal você ver também, que agora os rótulos aqui são obrigados a colocar, é a quantidade de açúcar adicionado. Então, às vezes você vai ver ali que tem açúcar adicionado e que não tem açúcar adicionado. E às vezes não ter açúcar adicionado, como eu falei, não significa pouco carboidrato, o que também não significa que você não vai ter um pico glicêmico, porque não é só o açúcar que causa pico glicêmico, e sim também os amidos, tá? Vindo das farinhas, farinha de milho, amido de milho, goma de tapioca, farinha de trigo, tudo isso, tá? Farinha de arroz. A indústria adora colocar esses ingredientes para dar ali, né, uma composição melhor pro produto, mas eles vão colocar que é zero açúcar, tá? Mas zero açúcar não significa zero pico glicêmico ou zero amido, tá? Principalmente para você que tem diabetes ou resistência à insulina. E aí também é interessante você olhar outras coisas. Será que tem muita gordura adicionada ali? E dá uma olhada na quantidade de gordura, dá uma olhada na quantidade de proteína que tem naquele produto. Então ali na tabela nutricional ele vai te entregar todas essas informações. E ali você avalia se faz sentido para você levar aquele produto ou não para sua casa, dentro do contexto do seu objetivo, tá? Seu objetivo se você quer emagrecer, se você quer perder gordura corporal, se você quer emagrecer e acabar com a compulsão alimentar e vício em comida, se isso é um problema pra você, tá? Então, você sempre tem que olhar essa lista de ingredientes, que é a coisa mais importante. E depois que você vai olhar a tabela nutricional e avaliar se aquilo ali faz sentido pra você ou não, certo? Então, gente, resumindo, o que vocês precisam saber? Que a indústria, ela tem ouvidos. Quando você se recusa a consumir produtos que têm ingredientes ruins, ingredientes que você sabe que vai atrapalhar a sua evolução, que vai te dar mais vontade de comer depois, que vai atrapalhar o seu intestino. A indústria, e quando você para de investir nesses produtos, porque quando você está pagando por uma coisa, você está investindo naquilo. Entende? Então, quando você para de investir nesses produtos, muitas vezes caros, certo? Caros, mas com ingredientes ruins, só porque tá te prometendo ali X gramas de proteína, X gramas de sei lá o que às vezes a pessoa coloca um ingrediente ali que pra você não serve pra nada. Então, por exemplo, você quer tomar aqueles cafés aditivados de pré-treino, mas ele tem um monte de coisa que não é pré-treino. Então, tirando a cafeína, aquilo ali tem um monte de coisa que não é pré-treino. E sabe como que você pode consumir cafeína pro seu pré-treino? Tomando uma xícara de café, uma xícara de chá verde. Pronto. Você não precisa pagar fortunas por um café que você tá levando ali um monte de coisa que não é interessante para você. Então veja que a indústria, ela tem ouvidos. Quando você para de consumir vários ingredientes, quando você se recusa a comprar, investir o seu dinheiro
em certos produtos que tem certos ingredientes, a indústria, o que ela vai fazer? A mesma coisa que ela fez quando as pessoas quiseram parar de consumir produtos que tinham muita gordura, por exemplo. Lembra na época que gordura era um problema? Gordura era uma vilã? Então, o que a indústria fez? Tirou a gordura de tudo. E encheu tudo de carboidrato, amido e açúcar. Porque senão o negócio fica horrível e você não consegue comer. Então, veja, olha o desastre que aconteceu, né? Então, você... O que a indústria fez quando o glúten virou um problema? Glúten e lactose virou um problema. O que aconteceu? A indústria começou a fazer um monte de produto sem glúten e sem lactose. Então a indústria sempre vai querer te vender. E isso é bom, porque é muito bom que a indústria faça produtos de boa qualidade que ajude no nosso dia a dia. Então olha como é bom ter boas proteínas em pó, que ajuda a gente bater aquela meta de proteína diária. Né? Porque às vezes na correria não dá tempo da gente comer toda a nossa proteína em ovos, carnes, peixe, frango, tofu, para quem é vegano, entende? Então assim, a proteína em pó, ela ajuda muito. Mas o que você quer? Investir em boa qualidade. Porque quanto mais você se recusa a consumir certos ingredientes, mais a indústria vai parar de colocar aquele ingrediente. Mas é claro, a indústria sempre vai dar um jeito de deixar o negócio mais fácil e barato para ela. Entende? Então, quanto mais criterioso, mais exigente com os ingredientes você for, melhor para a sua saúde e mais a indústria vai ouvir isso e vai começar a fazer coisas, mudar os ingredientes e dar aquilo que você quer e está disposto a pagar. Agora, quando você compra, investe seu dinheiro em produtos ruins para a sua saúde, a indústria entende que aquilo ali está te agradando. E às vezes você nem sabe que você está levando esse monte de produto que não é bom para você. Entende? Então, espero que essa live tenha sido útil para você começar a avaliar o que de fato é relevante para você considerar nos produtos industrializados e mesmo os processados e ultraprocessados podem sim fazer parte da sua alimentação ali semanal, se você consome proteína em pó, como eu falei, mas sempre importante você ler a lista de ingredientes e olhar ali, selecionar produtos com melhores ingredientes para você, certo? Faça, já que você está investindo num produto, então invista em algo bom para a sua saúde, invista em algo bom para o seu intestino e, consequentemente, para a sua mente. Principalmente para você que quer acabar com vício e compulsão alimentar, certo? Então, compartilhem essa live, deixem o like de vocês aqui, mandem as perguntas se vocês tiverem alguma e compartilhem essa live com todo mundo que precisa saber dessas informações e que você não quer mais que seja enganado ou enganada pela indústria, gastando dinheiro, jogando dinheiro fora em produtos ruins que só atrapalham o seu emagrecimento e os seus objetivos, certo? Então, um abraço e até a próxima live. Tchau, tchau!